Bicho, a última vez que eu gravei tinha um sol aqui, ó, dentro da minha sala, em cima da minha curuca aqui. Hoje tá uma tempestade lá fora, relâmpago, trovão, o bagulho todo. Mas é o verão, né? O verão é da hora pra caramba. Olá, programistas! Sobrevivemos aqui. Esse é o terceiro episódio da série. E eu comecei a gravar esse troço, tá uma tempestade lá fora. Agora já tá um sol de rachar mamona de novo. Mas fora o comentário climático, vamos aqui cuidar de fazer o robô se movimentar agora, pode ser? Então, tô pensando, né, o próximo comando que ele pode aceitar aqui é o move. Vamos dar uma olhada aqui na especificação novamente. O move vai fazer o seguinte, ó, mover o robô por uma unidade na direção em que ele já está olhando. Então a gente precisa saber em que direção ele está olhando. E tem que lembrar, né, que na especificação está dizendo que o primeiro comando que o robô tem que aceitar é o place antes de aceitar outros comandos. Ô louco, bicho, dá muita sede ficar falando aqui. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho aqui um plano de coordenadas. Então a gente tem aqui oeste e leste no X, no eixo X. Sul e norte no eixo Y, né? Se a gente se concentrar aqui no que interessa pra gente, olha. O 00 na especificação pode ser considerado esse quadradinho aqui, olha. A gente tem uma mesa de 5x5. Lembra? Ele dizia... O quadradinho ali vai sudoeste ali, southwest. Ali. Imagina que a gente colocou o robô, sei lá, na posição 00, olhando pro norte. Se eu quiser andar um quadradinho, se eu der um move, ele tem que vir para a posição 01. O X vai continuar sendo 0 aqui. O Y vai passar a ser 1. Posição, se eu der um move de novo, a posição passa a ser 02, 03, 04. Essa lógica que a gente vai seguir, né? Para fazer isso, na hora que eu aceitar o move, então eu preciso saber, tô olhando para o norte, então eu vou somar 1 no eixo Y. Tô olhando pro leste, vou somar 1 no eixo X. Isso já é um começo, né? Então vamos lá pro código. Seguinte, vamos dar uma olhada em como é que tá o nosso teste, que a gente já tem uma spec que cobre método do robot. Cobre o método place. Cobre não, né? Tem um teste ali para o método place. Então a gente já pode começar aqui, olha, a pensar no método move, que vai fazer o robô se mexer uma unidade na direção em que ele já está olhando. Moves robot. Então, robot.move tem que mover o cara, né? Para conseguir fazer uma expectation aqui, eu tenho que saber exatamente para onde esse cara está olhando. Se eu der um move, eu tenho que conseguir saber para onde ele está olhando agora. Vai ter que ser igual x, y, north. Correto? Opa, tudo juntinho, né? Segundo a nossa especificação ali. A saída do report tem que ser assim, mais ou menos assim. Vamos começar a rodar já esse cara, né? Para garantir que tá falhando mesmo, não tem o método move. Então vamos criar esse método lá no robot, toy robot. Robot tem agora um métodozinho move aqui, se eu conseguir digitar. Se a direção que o cara tá olhando, calma, gente, não infarta não, for north, aí eu quero somar 1 no x, certo? X mais igual a 1, resolvido. Pimba. Oh, não no X, no Y. Foi bom pra gente ver o teste falhando, né? Tá funcionando ali o teste que a gente fez. Se o cara estiver olhando para o leste, que era o outro exemplo que eu tinha dado ali, então vamos colocar ele olhando para o leste, na posição 00 também. Aí o robô tem que se mexer e dar um passinho, né, na direção leste, que vai ser assim. Ops. Vamos ver se funfa isso aqui? Não funfa porque eu não implementei. Ótimo, então a gente faz aqui. As if facing for igual a east. Então, o x mais igual a 1. Consigo ouvir os seus corações parando. Não infarta não, gente. Fica calmo. Pronto. Eu só quero ter uma ideia geral do que é o move, percebe? Eu só vou começar a explorar uma maneira um pouco mais sofisticada, rebuscada de implementar isso, a hora que eu tiver aprendido aqui com o meu código exploratório, por assim dizer, porém já testado, eu sei exatamente qual é o conceito de mover o robô aqui na mesa 5x5, que é outra coisa que a gente não viu ainda. Por enquanto a gente só está andando com ele. Uma questão interessante, olha, é que se eu colocar o robô na posição, vamos facilitar a vida, né? Vamos olhar o nosso gráfico aqui, ó.
Se eu colocar ele então na posição 0, 4, olhando para o sul e andar com ele, ele tem que vir para a posição 0, 3. Tá bom, então vamos fazer isso. Colocar ele na posição 0, 4, olhando para o sul, andar com esse cara, ele tem que vir parar, tô copiando e colando aqui de preguiça aguda, né? Na posição 0, 3, eu falei? Olhando para o sul. Ele somou, porque eu não tenho esse conceito de quando está olhando para o sul, eu tenho que diminuir um quadradinho. Fez sentido, né? Desculpa, eu não sei se a explicação fez sentido. Eu estou aqui, quero andar na direção sul, né? Eu tenho que, como chama? Subtrair um do eixo Y, certo? Estou na posição 4, quero ir para a posição 3, se eu andar para frente de novo, posição 2, 1, 0. Então é isso que eu vou implementar ali agora nesse cara. Então, se ele estiver olhando para o sul, eu vou fazer o quê? Y menos 1. Ai, Jesus. Pera aí, deixa eu mostrar o que aconteceu aqui pra ficar claro. De vez em quando eu olho aqui pra baixo, pode ficar estranho aí no vídeo. Eu tenho aqui, olha, uma tecla móvel, rapaz. Isso aqui é tecnologia alienígena nuclear. Muito bem. Pera lá, tô arrumando aqui. É a tecla móvel, pronto. O que eu estava fazendo? Me perdi. Vamos rodar aqui o teste. Ah, sim. Então, tinha acabado de implementar o teste, né? Para ele passar olhando para o sul. Que mais? Ah, sim. Tem que fazer o mesmo teste para o leste, né? Então, caso eu esteja aqui na posição 4, 4, robot place na posição 4, 4, olhando para o leste. Se eu andar com esse cara, move, ou não para o leste, para o oeste, né? Se eu estiver olhando para o oeste e andar com esse cara agora, eu tenho que mexer no eixo X. Então, eu espero que o robô esteja na posição 3, 4, olhando para o oeste. Muito bem, vamos testar esse troço aqui, ver se está funfando. Não está, porque eu ainda estou somando as coisas ali. Quer dizer, nesse caso não estou fazendo nada, né? Ele continua na posição 4, 4. Então, se for facing west, aí eu vou tirar 1 do X. Muito legalzinho, show de bola. Pessoal, uma coisa que muito provavelmente está ficando claro agora de imediato é que o meu código, como, né, eu vou fazendo ele de uma forma um pouco relapsa, assim, a princípio, quando eu estou formando a ideia, porque ele é descartável mesmo, ele foi feito para ser mutável aqui, né, eu não quero ficar me preocupando muito agora. Mas, em compensação, o teste tende a refletir a especificação, tende a refletir o que realmente eu espero do meu programa, das minhas interfaces, né? Inclusive, a interface tem sido definida pelo teste. Aqui eu quero usar o meu objeto robot chamando o método place, chamando o método move. Então, essas coisas que estão se refletindo aqui no teste tendem a ser um pouco mais, ter um pouco mais de atrito com relação à mudança. Então, uma coisa que eu vou fazer já de imediato, antes de melhorar qualquer outra coisa, é melhorar o teste. Eu tenho aqui um monte de asserções, né? Mas cada uma delas é bem específica. Olha, eu quero saber se o meu robô consegue se mover na direção norte, na direção leste, na direção sul e na direção oeste. Então, o que eu vou fazer? Vou usar a mágica da edição para fazer isso, mas eu vou extrair um exemplo para cada um desses movimentos que o robô sabe fazer aqui, para eu ter um teste um pouquinho mais... Se alguém chegar aqui depois e tiver que ler esse código, vai ser simples de olhar o que ele está fazendo, né? Um pouco mais do que agora, um exemplão ali. E eu tenho coisas bem específicas. Se eu fizer alguma bobagem na hora de mover o robô para o norte, eu tenho um teste ali mais localizado que poderia pegar esse problema. Bom, fiz meio que uma pré-edição aqui já desse episódio, e aí eu vi que a gente já está perto dos 10 minutos novamente. Então optei por parar por aqui, vamos encerrar esse negócio. A gente já tem mais um método mais ou menos especificado ali. Ele não está completo, né, em termos de teste, porque a gente ainda tem que garantir que o robô não cai se a gente chamar um move para fora do espaço da mesa, que é um conceito que a gente ainda não representou em código. E a outra questão é que se eu chamar um move antes de chamar o place, tem que dar um ruim, né? Eu tenho que me negar a executar esse movimento aí. Então, isso vai ficar para a próxima, mas por enquanto eu já consigo fazer aqui um commit usando a minha Interface visual. Consigo fazer aqui um commit maroto
pra gente continuar esta epopeia num próximo episódio. Fazer um commit com as duas coisas junto. Então, se eu for aplicar apenas esse commit, meu futuro eu ali, né, estiver olhando para esse código, aplicando commit por commit, vendo o que vai acontecer, se eu for aplicar esse commit, o que vai acontecer? One unit forward. É isso que eu tô querendo aqui. Muito bem. E aí, galera, é só fazer aquele puxaço lá para o GitHub. E aí, se você estiver em casa a fim de mexer com esse troço, você já tem acesso ao repositório. O link vai estar na descrição do vídeo. E claro, né? Como sempre, a gente se vê numa próxima. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like no canal, se inscrever para não perder as atualizações. Eu sou o Valeriano e a gente se vê no próximo episódio.